Amém. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Agradecido a Deus por um dia maravilhoso que Ele nos deu. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a cada um que tem se esforçado. Eu creio que por essa mensagem, tem lutado por essa mensagem. Que um cristão, em tudo, ele é um lutador. Na vida natural, nós lutamos pelas coisas naturais e espiritualmente nós temos que lutar também por cada polegada do caminho. Porque Deus nos deu a promessa, mas Ele exige que nós tomamos posse da promessa. E que Deus possa colocar fé no nosso coração, para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele já comprou para nós, Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem estivemos ali em Mauá, com a graça de Deus, ali com o irmão Daniel, o irmão Henrique. A irmã Rê também esteve ali, e graças a Deus, creio que Deus nos abençoou. Tivemos um bom tempo, um cultinho simples, mas eu creio que Deus habita em simplicidade. O Mombrana diz que Deus habita e opera em simplicidade, Hoje não ouvi toda a mensagem, mas ouvi 2 horas, perguntas e respostas número 3, e eu gosto muito dessas perguntas e respostas, porque ela esclarece muitas coisas para a gente, Às vezes algumas coisas que a gente não sabe, que a gente está na mente. O profeta diz que é a maneira de saber como é que está o povo, quando se tem pergunta. Que a pergunta que a pessoa te faz, isso mostra a dúvida que ela está dentro dela, Então, graças a Deus, porque Deus nos enviou um profeta que não deixou nada para nós meio esclarecido. Ele veio para esclarecer todas as coisas, para mostrar para nós um caminho. Ele é a luz, que a luz do entardecer veio para nós através de um profeta. E a luz vem para mostrar para você aonde você está. Se você apaga essa luz, você fica sem saber onde é que está, sem saber quem está do seu lado. Mas quando acende a luz, você vê as coisas. E assim veio a mensagem para nós, a luz do entardecer, para mostrar o caminho, para nós trilhar esse caminho. Oxalá que cada um de nós possa, cada dia mais, estar com os nossos olhos fixos nesse caminho, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque os dois lados, o profeta diz que os dois lados é onde estão as sujeiras, mas no centro do caminho é onde está a revelação, é onde está o caminho santo, onde Deus chama os seus filhos para andar nele, O imundo não passará por ele, mas aqueles que foram lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, eles passarão por ele. Oxalá que cada um de nós aqui possa ser lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Jesus Cristo os abençoe e abençoe a todos nós, Vamos fazer aqui oração pelo livro. Peço oração pela minha mãe, enfermidade, a irmã Tânia. Peço oração para meu amigo Rafael, que caiu de moto e encontra-se internado com traumatismo craniano. Misericórdia. É o irmão Jefté. Creio que são os pedidos de hoje, Vamos entregar aqui nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nas mãos daquele que pode resolver os nossos problemas, Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que estão os pedidos dos seus filhos, meu Deus, que está o pedido da irmã Tânia, pedindo pela sua mamãe, meu Deus, que tu use de misericórdia ali da dona Cida, Senhor, que tu visite ela, e seja qual for a necessidade dela, que tu estenda a tua mão de misericórdia. Se for enfermidade, se for libertação, Pai, acima de tudo, eu creio que ela precisa de salvação, tu possa ter misericórdia, que um dia mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que deixar esse mundo, ó Pai, mas quando nós partimos daqui com a nossa alma salva, então nós somos eternos diante de Deus. Tenha misericórdia
misericórdia ali da nossa irmã, Pai. Tu possa honrar a fé da sua filha, irmã Tânia, nossa irmã, e que ela possa alcançar graça diante de Ti, meu Deus. Também esse pedido aqui do Rafael, o amigo do irmão Jefté, ó Pai, que Satanás, eu creio que fez uma armadilha para ele, Pai, que Tu use de misericórdia e que não deixe nenhuma sequela ali no traumatismo craniano, não, Pai. Creio que Tu és o poderoso para ajustar todas as coisas. Tenha compaixão desse pobre rapaz, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e cada um de nós também, Pai, ali daquela senhorinha que estava na irmã Eliane, que pediu para orar por ela, Dona Inésia. Tu tenha misericórdia dela, Pai, e abençoe, oxalá que ela possa ver a luz do Evangelho, Pai, para que numa hora dessa, que coisa gloriosa seria uma pessoa com quase 90 anos de idade poder receber a Ti como Salvador, e quando partir dessa terra voltar a ser uma jovenzinha novamente. Alcance aquela pobre alma, meu Deus, tenha misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Graças a Deus, né? Creio que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, né? Às vezes eu vejo uma pessoa de idade assim, falo, Senhor, por que uma pessoa dessa não pode receber a Cristo, né? Porque qualquer hora dessa pode partir, né? Não que a gente não possa, que para você partir, como eu estava dizendo com um rapaz dessa semana, para você morrer basta você estar vivo, né? Qualquer hora que Deus nos chame, seja novo, velho, nós temos que sair desse mundo. Mas quando você vê uma pessoa numa idade assim, como eu vejo até os pais da irmã Eliane, né, fala, Senhor, tem misericórdia, converta essas pessoas. Talvez aos olhos nossos nós achamos, mas eles são religiosos, são isso, são aquilo, mas para Deus, quando o Espírito Santo toca, Ele queima todas essas coisas. Para Deus não existe nada impossível, né? Tudo é possível para Deus, né? Oxalá que Deus possa alcançar essas preciosas almas, que às vezes confiam tanto em religião. Cada um tem uma religião, né? Mas nós não temos uma religião, nós temos Cristo. A nossa religião é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica e nos protege, e o que nos esconde da ira de Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Eu quero falar sobre um tema aqui. Tirei de uma mensagem do irmão Brana, que não é sobre a mensagem, né? Que casa me edificareis? Eu peguei um pequeno tema aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Vamos abrir em Atos capítulo 7. Vamos ler do 44 ao 49. Atos capítulo 7, do 44 ao 49. Uma escritura tão conhecida nossa, né? Estava entre nós, nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, Deus rico de misericórdia, no Teu nome santo, aqui nós estamos reunidos, Senhor, agradecido pelos louvores que foram entoados a Ti. Creio que esses lugares, Senhor, esse lugar é um lugar onde nós, creio que adoramos a Ti, Pai, em espírito e verdade, através da mensagem do dia que Tu enviou para nós, através do Teu profeta, e que Tu possa, Senhor Jesus, se nós falar alguma coisa contrária à Tua mensagem, que Tu possa descer e fechar nossa boca, como Tu fechou a boca dos leões ali na cova dos leões, com Daniel, Pai, mas que Tu nos dê graça, porque não precisamos de nada mais a não ser aquilo que o Seu anjo
mensagem já ensinou para nós. Porque eu creio que essa mensagem é o que vem nos aperfeiçoar, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos proteja. Que cada coração aqui seja um coração onde Tu possa vir habitar, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podem sentar. Que casa me edificareis? No capítulo 10 do livro de Hebreus, no verso 5, Paulo diz assim: por isso, entrando no fundo de sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste. Né? Creio que se nós fôssemos citar as Escrituras aqui, né? Pegar o capítulo 17 do livro de Mateus, quando Jesus foi subir no monte da transfiguração, e ali ele foi transfigurado, né? Ele tomou forma de Deus ali no monte da transfiguração, e Pedro já se empolgou, queria fazer 3 igrejas, né? Um para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Então uma voz veio, antes dele completar a frase, né? Já veio aquela voz do céu: este é meu filho amado, a ele ouvi. Né? Deixa esse assunto de tabernáculo, de igreja para lá, igreja disso, igreja daquilo, e a ele ouvir, né? Porque ele é o lugar de adoração escolhido por Deus. Fosse lá no capítulo 4 do livro de João, daquela mulher, no capítulo 4, verso 20 em diante, a mulher perguntou para Jesus: uns dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, outros dizem que é em outro lugar, outros dizem que é ali. Né? E Jesus então respondeu: mulher, uma coisa te digo, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Né? Lá, mas nós não temos que ter um lugar? Sim, esses lugares, o profeta diz que são lugares temporários, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas a realidade é que cada um de nós é um tabernáculo de Deus, é um templo de Deus, né? E nós vamos ouvir o profeta falar algumas coisas para nós sobre esse assunto. E eu penso que é um assunto maravilhoso, porque até hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós ouvimos tanto essas coisas, né? Uns dizem que você tem que ir na igreja, outros dizem que você tem que ficar em casa, outros dizem que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E nada melhor que o irmão Brana para estar, eu creio que trazendo essa luz para nós, que eu creio que nós já conhecemos esses assuntos, né? E todas as coisas do Velho Testamento são tipos, nós sabemos, são sombras das coisas vindouras. Cada lugar de adoração, cada lugar protegido pelo sangue, cada lugar que foi levantado, que Jesus aceitou no Velho Testamento, que Deus aceitou, eles representavam a Jesus Cristo. O profeta diz: cada palavra que você pegar de Gênesis até Apocalipse, se você poli-la, você vai encontrar Jesus Cristo. E Paulo diz no capítulo 10, né, que a lei foram sombras do bem futuro. Tudo que você vê no passado foram sombras, né, do que realmente vinha mais para frente, quando vinha o real. O irmão Brana diz aqui, só relembrando, né, algumas coisinhas: quando Salomão construiu o templo e foi dedicado, Deus entrou naquele templo e habitou ali. Mensagem de perguntas e respostas, tendo a lei à sombra. E habitou ali, está certo? E quando Jesus Cristo foi dedicado a Deus no Rio Jordão, Deus desceu e habitou em Jesus Cristo. Ele é Jeová, amém? Nós sabemos que quando Salomão, capítulo 6, se não me falha a memória, do livro de Crônicas, de 2 Crônicas, quando Salomão edificou aquele templo, quando ele foi fazer oração ali para a edificação, e ele na oração disse para Deus que qualquer um, onde estivesse, ajoelhasse e olhasse para aquele templo, que Deus ouviria do céu a oração. E aquele templo representa o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que aquele templo era feito de 3 partes, que era de átrio, lugar santo e lugar santíssimo, né? E o nosso corpo é feito de 3 partes, de corpo, alma e espírito, né? E como nós vimos aqui na escolinha para os jovens, sobre as 3 etapas da graça, que Deus, o lugar que Deus descia era ali no lugar santíssimo. Ele não descia no lugar santo, ele não descia na congregação, no átrio, mas ele descia lá no lugar santíssimo,
né? E o profeta diz que esse lugar santíssimo é a nossa alma, é onde Deus desce. No verdadeiro eleito de Deus é na alma de Deus, na alma do Filho de Deus, e ali então ele governa o Filho de Deus a partir de que ele está naquele trono. O Branca diz: há 3 tronos, uma vez um esteve o trono na glória, outra vez seu trono foi em Jesus Cristo, e agora o trono de Deus são os filhos de Deus. Amém. Onde o Espírito Santo habita no coração de cada um. Então o Velho Testamento, aquele templo de Salomão já falava, né, daquele templo que viria mais para frente. E Jesus, quando os discípulos levaram ele todo empolgado lá: venha, vou mostrar para você o templo. Ele olhou para o templo e disse para eles: não ficará pedra sobre pedra desse templo, mas Deus edificou para ele um templo eterno, no qual ele escolheu para a habitação. Na confissão do pecado, sempre se tinha de olhar para o templo. Na confissão do pecado, tem de se olhar para Cristo. Esse é o templo de Deus. Deus habitou em Cristo, aí está Ele. Agora vocês creem que Ele é Jeová? Não creem? Nunca pensei isso antes. Às vezes quando estamos avançando no Espírito, nos movemos, sentamos juntos em lugares celestiais, como Cristo pode se mover em uma igreja assim. Estão vendo como as revelações se movem? Há uma revelação perfeita vindo de Deus. Isso que eu peço a Deus no meu coração, que Ele me dê uma revelação perfeita vinda dEle. Né? Porque nós vemos que tudo que eu disse para um rapaz, às vezes as pessoas até não te entendem a maneira que você fala, né? E como às vezes nós não entendemos a maneira que os outros falam, né? Que tudo que nossa vida, a nossa revelação não está edificada sobre citações. Porque cada assunto que se levanta, você vai encontrar citações para aquele assunto. Mas o assunto é você ter revelação do quadro. Aí você usa citações, mas você nunca pode fazer uma citação combater a outra. As citações têm que andar toda junta, porque a palavra de Deus nunca combate uma outra, né? Então quando você vê uma citação só de uma coisa, pega uma linha e vai reta, outro vem, pega outra linha combatendo isso, outro vem, pega outra linha, mas há um centro em tudo isso. E é isso que eu desejo diante de Deus, é andar nesse centro. Porque eu creio que toda a palavra de Deus é perfeita. Há uma revelação perfeita vindo de Deus. Ele está de pé na plataforma agora. Eu sei que veio de lá. Sei que veio. O templo era onde Deus habitava. E se as pessoas em qualquer lugar com problemas, como Jonas no vento da baleia, olhassem para o templo, de onde quer que olharem para esse templo e orarem, então eu ouvirei. Todos nós lembramos de Jonas, né? Quando ele entrou lá no vento da baleia, já ali 3 dias no vento da baleia, imagina, o profeta diz, imagina como é que estava aquele sujeito ali naquela situação, e ele procurou, o profeta diz que ele procurou um lugar, uma maneira, como que ele fez isso, eu não sei, que ele era um profeta, eu creio que Deus mostrou para ele, até lá dentro do vento da baleia, qual era a direção que estava o templo, e ele ajoelhou dentro do vento da baleia em direção ao templo e orou, para que Deus tivesse misericórdia, e Deus ouviu a oração dele, porque ele estava fazendo aquilo que Deus havia falado através de Salomão. O templo de Deus, não feito por mão de homens, ele disse, vós me preparaste um edifício, mas não era isso, corpo me preparastes, aí está em Cristo, né? Quando ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, ele estava falando primeiramente do Senhor Jesus Cristo, e de cada um de nós que ele viu recebendo o Espírito Santo, né? Quero que note uma ilustração muito bonita aqui. Quando foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e de outro lugar, e de outro lugar. Algumas foram cortadas desse modo e outras daquele modo, mas a Bíblia diz que se juntaram. Creio que levaram 40 anos para erigir o templo, e não houve um zumbido de serra, nem o som de um martelo em 40 anos. Quando Deus quer unir o povo, a Bíblia mostra para nós que nós somos unidos nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Amém.
Não precisa ser na marra, um querendo fazer isso, outro querendo fazer aquilo, não. Quando for tempo do corpo estar em unidade, Deus vai levar cada um em sua unidade, né? Perfeito, da mesma maneira que ele aperfeiçoou o templo de Salomão. Pegava um cortando pedra lá de um lado, outro lá do outro, e quando chegava ali encaixava uma na outra, né? Isso é revelação. Quando Tiago, Pedro e Paulo, que nós vimos tanto o irmão Brana falar, quando eles pregavam o evangelho, um estava longe do outro, nunca tinha visto um ao outro. Quando chegaram junto, colocaram em linha o evangelho, os dois estavam pregando a mesma palavra, porque o mesmo Deus que estava revelando lá para Paulo, estava revelando para Pedro. Hoje as pessoas não buscam mais revelação, elas buscam falar o que os outros falam. Em vez de buscar Deus, a mensagem, ler e procurar Deus por revelação. Fulano falou, ciclano falou, o pastor falou, outro falou. Não, senhor, você tem que buscar Deus na mensagem. Buscar Deus na palavra dele, porque você tem uma comissão de só dizer o que o mensageiro disse. Eu não tenho comissão de dizer o que fulano disse ou ciclano disse. O irmão Brana diz, diga somente o que diz as fitas. E não houve um zumbido de serra, nem o som de um martelo em 40 anos. As pedras se juntando, pedra sobre pedra. E a única coisa que tinham de fazer era aplicar um pouco de argamassa nela e assentá-la ali. E se fixava, pedra com pedra, pedra com pedra. Pense nisso. Agora é isso que penso disso, irmãos. Aquele templo lá representava o templo espiritual, o templo em que estamos agora. Eles vinham ao templo para receber sua bênção. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus Cristo, e estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. E portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais, eles não se importam com as coisas carnais. Essa é uma maneira de você ver se a pessoa ela tem Cristo ou não. Se ela vive nas coisas carnais e vive correndo atrás de coisas carnais ainda, isso mostra que ela não tem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, então não há nenhuma condenação para você, porque você está nesse templo de Deus, você está nessa casa de Deus, né? Não uma casa de 4 paredes, mas um corpo que Deus preparou para que a noiva entrasse naquele corpo, né? E nós não entramos nesse corpo ao apertar a mão, ao nos unir, nós entramos pelo batismo do Espírito Santo. E a única maneira de você entrar pelo batismo do Espírito Santo é você obedecer toda a palavra de Deus. Essa é a única maneira que eu vejo na mensagem. Que o irmão Brana disse que a obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao sinal. Não é porque você faz isso, você faz aquilo. Não, senhor, é a obediência completa à palavra de Deus, né? Então vamos continuando aqui sobre um lugar que Deus um dia recolheu uma família para escapar da ira que estava por vir. Agora vamos subir um pouquinho mais aqui. E Deus lhe deu um sinal, falando de Raabe, por meio de seus mensageiros. Disseram, toma um cordão vermelho, escarlate, e amarra-o em tua... Disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. Quando Josué enviou aqueles mensageiros ali para levar a mensagem a Raabe, né? E ele disse para ele, os mensageiros disseram para ela, que se ela não estivesse com a casa e com tudo debaixo daquele sinal, eles não seriam responsáveis pelo juramento deles. Quando Deus envia um mensageiro e ele fala para você um sinal, porque o irmão Brana diz que Deus envia um mensageiro com um sinal. Ele próprio é um sinal. Quando Moisés veio, ele deu um sinal para aquele povo e disse, aqueles que estiverem debaixo do sangue, aqueles serão poupados. Lá em Raabe, Josué deu um sinal, aqueles que estivessem sobre o cordão escarlate, eles seriam poupados. E lá no Egito, qualquer um que não estava sobre aquele sinal do mensageiro deu,
eles foram condenados, a morte pegou eles. E nos dias de Raabe a mesma coisa. Em todos os tempos na Bíblia a mesma coisa. E hoje o sinal que Deus exige de nós é o Espírito Santo. E quem não tiver o Espírito Santo vai ser pegado do lado de fora e vai ter que passar pelo julgamento de Deus. Então, meus irmãos, é tempo de buscarmos a Cristo. Nós vemos os sinais. Eu ia falar sobre a mensagem tempo de união e o sinal, porque eu creio que é uma mensagem que se identifica muito com o momento que nós estamos vivendo no mundo, a unidade das coisas, a uma união falsa das coisas acontecendo, né? Mas é tempo, o profeta diz, os sinais estão voando por todos os lados. Todos os lados que você olha no mar, o sinal de Deus está lá, você olha na terra, os terremotos estão lá, você olha nas guerras, está lá, você olha em Israel, está lá. Todos os sinais que Jesus Cristo predisse de Sodoma, sinal do casamento de divórcio, todos os sinais estão aí rebombando para todos os lados, diante de nossos olhos. Né? Não é possível que nós estamos cegos quanto a essas coisas, achando que esse mundo ainda tem conserto. Vai levantar um fulano, vai levantar o ciclano, vai sim, vai para acabar de afundar. Para isso que vai levantar. Porque Deus vai instalar o reino dele aqui, com certeza. E para que o reino dele venha, esse reino tem que desmoronar tudo. O profeta diz, para que uma nova batatinha nasça, aquela que foi para o chão tem que apodrecer completamente. Né? E na mensagem de hoje de parto, o irmão Brana diz, para nascer uma nova terra, essa tem que apodrecer completamente. Ela está num processo de apodrecimento, ela não está num processo de renovação. Então não pensa nunca que pode melhorar se você é um cristão e você crê e você luta, Deus te abençoe individualmente. Mas no mundo você vai ver cada dia mais podre, cada dia mais imundo. Cada dia que você olha num jornal, você vê notícia pior do que você ouviu ontem. É a condição que nós estamos vivendo. Mas Deus tem um lugar de refúgio. Deus tem um esconderijo para nós. E graças a Deus, eu estou lutando para que Deus, se eu não estiver nesse esconderijo, mas que Deus possa me dar graça para que eu esteja nesse esconderijo. Porque eu sei, pela graça de Deus, que é o único lugar que vai suportar o teste. É o único lugar que o julgamento desse mundo não vai atingir. É aqueles que estão na casa de Deus. E a casa de Deus é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver o profeta dizer isso aqui. Se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Ó, que coisa. O irmão Brana bate palma 3 vezes. Raabe, cada semente aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai, sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito. E tudo que não estava sobre aquele sinal pereceu. Raabe é um tipo da noiva, né? Ela viu que tudo que não estava sobre as ordens de Moisés pereceram. E sabia que da mesma maneira que Deus tinha sido com Moisés, Deus estava vindo com Josué. Porque nada parava na frente do homem. Né? Teve um sujeito um dia do próprio Israel que saiu ali e foi para a Babilônia, para Jericó, e tomou uma capa babilônica ali, e depois ele teve que morrer juntamente com toda a família, porque a promessa que Deus tinha dado para Josué é que nada pararia na frente dele. E de repente ele viu vários homens morrendo. O que ele fez? Ele parou. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Seria melhor eu voltar para o Egito, porque tu me deu uma promessa e agora eu estou vendo que meus homens estão morrendo. Deus chamou ele e disse para ele, pois vá lá na casa de fulano, porque ali você vai encontrar coisa que eu disse para eles não fazer. E Josué foi lá e caiu sobre a casa de Acã, nós sabemos. E toda a casa de Acã foi apedrejada até a morte. Porque Josué é um tipo do Espírito Santo. Nós vimos a mensagem de perguntas e respostas, o irmão Brana falando, quando Deus mandou Josué destruir uma nação, ele disse para ele, vai lá e mate tudo. Pegue as crianças, os velhos e mate tudo. Os incrédulos ficam horrorizados com isso. Como pode Deus fazer uma coisa dessa?
né? Mas o irmão Brana diz que Josué era um tipo do Espírito Santo. Todo amalequita ia se tornar um amalequita grandão. Então Deus mandou Josué matar tudo. E o profeta diz que o amalequita é um tipo do pecado. Você acha, só essa coisinha pequenininha não tem problema, mas mate ele porque ele vai crescer e vai te dar trabalho, vai trazer problema para você. Então não existe no reino de Deus pecadinho nem pecadão, tudo tem que morrer, né? Por isso Josué, tudo no Velho Testamento foram sombras, foram tipos. Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-la. Tome seu pai, ele é um sinal. E tudo, ele é um sinal, eu lhe digo no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. Eu estou familiarizado com o anjo da ira. Josué, ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus. Que coisa maravilhosa. Quando eu vejo essas coisas, eu falo, meu Deus, às vezes eu penso que eu não leio a mesma mensagem que os outros dizem que lê. Porque o povo diz por aí que Josué não tinha mensagem. Mas o irmão Brana disse que Josué era o mensageiro de Deus. Se ele não tinha mensagem, ele era mensageiro de quê? Pelo amor de Deus. Estou familiarizado com o anjo. Estou familiarizado com ele. E ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E penduras isso ali, eu te asseguro, eu juro. Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria, e tudo o que estivesse sob ele viveria. E agora é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa: não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. Pessoas que não creem na mensagem, que não creem que Deus enviou um profeta, que não recebe o sinal, vai ter que perecer junto com os incrédulos. Ele tinha ouvido que as obras tinham sido feitas, ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas, e ela creu. Mas a respeito, ela e seu pai, uns irmãos ou algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. Uma cidade chamada Jericó, e só havia uma família ali que creu. Você vê quão poucos são? Apenas um aqui, outro ali. Uma pequena família sai de um estado, isso mesmo. Exatamente. Agora aqui estamos relatando fatos. Nós estamos, se for para vermos qual é o protótipo, você primeiro tem de ver qual foi o tipo. Você tem de ver qual é a sombra, então você saberá como se parecerá a coisa real, Por isso que o irmão Brana disse, se você examinar os tipos nunca falham. As pessoas não examinam o que o profeta diz, e às vezes até começa a fazer tipo por conta delas. Mas o verdadeiro tipo é o que o irmão Brana mostrou. Nós não estamos precisando de tipo dos outros. O verdadeiro tipo que não tem falha foi o que o William Marion Brana trouxe para nós. Um dia eu falei para um irmão, ele veio falar para mim, mas o pastor fulano colocou um tipo assim, assim, assim. Eu falei, irmão, com todo respeito é o pastor fulano, mas o tipo dele para mim não vale nada. O que interessa para mim é o tipo que o irmão Brana fez. Esse é o tipo perfeito. Quando a ira destruiu, isso é exatamente o que devemos fazer hoje. Se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora, Quando a ira de Deus destruiu aquela grande cidade, o indicativo do sinal guardou a sua casa com segurança, amém? Que foi? O indicativo estava no seu sinal, ou o sinal estava na sua casa, quando o resto da cidade desmoronou. O que foi isso? Josué, o mensageiro de Deus. Deus mesmo reconheceu a mensagem de seu mensageiro. Amém. Tinha uma mensagem, Josué aqui representa Jesus, enviando os mensageiros para Jericó tirar uma noiva. Jesus enviou os mensageiros para esse mundo, essa Jericó terrível que nós estamos vivendo, para tirar uma noiva para ele. Josué aqui representa Cristo, diz o profeta. Ele provou isso. Eles reconheceram a mensagem, ele reconheceu a mensagem de seu mensageiro. E quando todo o resto da cidade desmoronou, ali estava o sinal escarlate de Raabe sobre a porta, e o resto deles estava morto. Cada um que não estivesse sobre aquele sinal,
que Deus havia enviado através de Josué para a família de Raabe. Aquela família representa a noiva do Senhor Jesus Cristo, e toda aquela noiva tem que estar no corpo. Então imediatamente subiram os anjos destruidores e destruíram tudo que estava na cidade. Nem mesmo um pedacinho dos pertences foi deixado. Um pegou um dos pertences e teve que perecer com isso. Nós falamos de Acã, daquela denominação. Pegaram tudo e destruíram. Maldito seja o homem que tentar construí-la. Seu primogênito morrerá quando ele começar. E assim por diante. Deus amaldiçoou como aquela grande coisa que rejeitou a mensagem da graça e misericórdia. Eles pensaram que estava numa condição segura, né? Jericó, aqueles muros daquele tamanho, onde o profeta disse que havia corrida de cavalo por cima dos muros, a própria casa de Raabe estava ali em cima do muro. Eles falaram: imagine só que alguém vai entrar aqui. Quem é esse homem para entrar aqui? Esse tal de Josué. Mas Josué nem precisou ir lá, foi somente tocar a trombeta e os muros desmoronaram, porque ele estava no caminho de Deus. Mombrana diz: não importa por onde o caminho de Deus te leve, vá por ele. Israel podia ter ido por outro caminho, mas o caminho de Deus era ir rumo ao mar. E eles pararam lá em frente do mar, e os incrédulos disseram: e agora, Moisés? E agora? O que vai ser de nós? Tu nos trouxe até aqui, agora está o mar aqui na frente, do outro lado da montanha. Olhava para trás e lá vinham os carros de Faraó. E agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Moisés falou: aquietai-vos e vereis a glória de Deus. E Deus desceu, o profeta disse que ele orou com ira para o mar, e o mar se abriu, e Israel passou a seco, que a Bíblia diz que até poeira fez, porque eles ficaram no caminho provido por Deus. Se eles fossem por outro caminho, com certeza o exército de Faraó pegaria eles, né? Mas quando você está no caminho provido por Deus, não tenha medo de nada, porque Deus vai estar na sua frente te dirigindo. Mesmo, vamos pensar nisso, o sinal que utilizaram no Egito, o mesmo sinal da vida que estava no Egito, Deus usou o mesmo símbolo lá. Josué é um tipo perfeito de Jesus. Foi fiel ao indicativo do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Está vendo? Você pode captar isso. Josué era um tipo de Jesus. E quando ele disse para eles lá: vai lá e faça isso com Raabe, Josué reconheceu aquilo que os seus mensageiros fizeram, né? E quando o Senhor Jesus Cristo enviou um mensageiro, o que o mensageiro falou, Deus vai reconhecer o que o mensageiro falou. Quando ele disse: não toque naquela casa ou em nada dela, ela é reservada para o Senhor, amém? Amém. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Estava falando para minha esposa hoje, dizendo para ela: não tem nada que eu desejo mais na minha vida do que ver minha casa protegida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? Se você falar para mim: eu quero que meu filho ganhe $1 milhão, ou ser cheio do Espírito Santo, nem perca tempo para me perguntar. Você vai jogar esse $1 milhão no lixo. Eu quero que eles sejam cheios do Espírito Santo, porque se eles forem cheios do Espírito Santo, Deus dá graça para eles viver aqui na terra, porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Ele nunca vai deixar faltar nada para os filhos dele. Nunca. Não importa, você, mas vai vir perseguição, vai vir isso, vai ser aquilo, não interessa, mas sempre vai ter um lugar de escape, sempre vai ter uma porta para os filhos dele passar. A palavra Josué significa Jeová Salvador, como também Jesus significa um Salvador. E Josué, quando ele conheceu seus mensageiros voltaram e disseram: obedecemos tuas ordens. Houve uma mulher que encontramos quando tocamos as fitas, você sabe. Encontramos uma mulher que creu, e nós lhe dissemos que todos que se colocassem sobre aquele sinal vermelho lá atrás, o sinal, o que ele significava.
Agora pregamos isso, você honrará isso, Josué? Josué responde: eu vos mandei para que assim o fizesse, amém? E então, quando pois Deus a honrou, a casa não caiu. E então, quando Josué se posicionou ali e deu um sinal para destruir a coisa toda, foi diretamente para cima, e Raabe e todos os seus estavam salvos, e todos seus bens, amém? Amém. Todos os seus bens estavam na casa, seguros. Eles simplesmente ficaram lá e não tiveram que olhar pela janela. Eles podiam ler as escrituras enquanto a batalha se dava. O lugar de segurança é o lugar onde você está, que Deus ordenou através do seu anjo mensageiro, né? Aquele é um lugar de segurança. Enquanto o mundo está caindo aos pedaços, você pode estar lá lendo as escrituras e cantando sublime graça do Senhor. Não importa, meu irmão, não importa o que o mundo está passando. Se você está nesse lugar de segurança, o assunto está encerrado. Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer que o sangue do cordeiro, o sinal, foi colocado na porta. Contudo, o cordeiro já havia sido levantado. Foi o cordeiro no decorrer de tudo. Foi o cordeiro no tempo de Lutero. Foi o cordeiro no tempo de Wesley. Porém, agora é o tempo do sinal, que cada casa tem que estar coberta pelo sinal. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro têm de estar cobertos pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Ah, não é você ficar em casa? Não, senhor. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Você vir na igreja? Não, senhor. A igreja de Deus é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar no corpo do Senhor Jesus Cristo. E Deus te dará graça, né? E por meio de um Espírito somos todos batizados neste sinal e nos tornamos parte dele, porque Deus disse: vendo eu este sinal exposto, passarei por cima de vós. Que hora estamos vivendo agora? Que hora, né? É a hora que Deus está exigindo de nós o sinal. É a hora em que Deus está para trazer julgamento para esse mundo, e Ele só vai reconhecer esse sinal que o mensageiro trouxe para nós, que é o Espírito Santo. Agora a pergunta é: como entramos nele? Como entramos nessa casa? Né? Que casa me edificareis? Como entramos nessa casa para ser aceito? Agora, isso pode beliscar um pouquinho, mas você sabe, é como tomar remédio. Se ele não o deixar enjoado, não lhe fará bem algum, está vendo? Agora, os luteranos queriam entrar de uma maneira, por se unirem à igreja luterana. Os metodistas queriam entrar por gritar. Os pentecostais queriam entrar por falar em língua. Ainda não é isso, está vendo? Não são dons e assim por diante. Mas em 1 Coríntios diz: em um Espírito de Deus, que é o doador da vida, a palavra, a semente, para vindicar essa semente para essa estação. Está vendo? Aqui está a semente da era metodista depositada ali. Foi necessário o Espírito Santo para fazer essa semente vir a vida e pura, purificar a igreja pela santificação. Lutero não pregou isso, porque não sabia disso. Os pentecostais queriam falar em línguas para a restauração dos dons. Cada um declara: é isso, está vendo? Mas todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. E esse corpo é uma família, a família de Deus. Ah, mas eu não entro porque eu pertenço a isso, porque eu pertenço ao grupo de fulano, ao grupo de ciclano. Por mim, você pode pertencer no grupo que você quiser, mas você tem que pertencer a Cristo Jesus. Né? E se você pertence a Cristo, você vai estar onde a palavra está, porque o corpo ele vai permanecer onde a palavra está. Ele não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Agora, como você vai entrar por um título? Como o seu cheque será recebido por dizer: pago a ordem do reverendo doutor ministro. Está vendo? Está vendo? Você pode ser reverendo, doutor, ministro, mas o nome do Senhor é Jesus Cristo. Está vendo? E eu escolhi pôr o meu nome na porta da minha casa de adoração.
Não é porque você é ministro, que é doutor, que é reverendo, que é exaltado pelos homens que você entra, não. Você entra através do batismo do Espírito Santo. Não importa quem seja. Nunca vi falar que alguém é salvo porque é um pastor. Alguém é salvo porque é isso, é aquilo. Não, senhor, você é salvo quando você preenche os requisitos de Deus e é cheio do Espírito Santo, e você entra na casa de Deus, né, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, e ali não há pão fermentado, não há mistura denominacional nela em parte alguma. Na minha casa, ô Senhor, tem misericórdia. Você ouve cada coisa, cada pão fermentado por aí, né, irmão Daniel? Misericórdia. Que é melhor você nem comentar essas coisas, né? Cada um vai ter que dar conta diante de Deus. Mas é cada absurdo que você ouve, meu irmão. Que, meu Deus. Meus filhos nascidos de meus genes. Que coisa. Glória a Deus, diz o profeta. Meus genes estão neles. Eu pus a minha palavra neles. Eu as escrevi na tábua de seu coração. Essa é a minha família, a família do corpo de Jesus Cristo, a família. E por essa porta entrareis, não a metodista, a batista ou pentecostal, mas na porta onde pus o meu nome. Não é metodista, o nome de Deus não é metodista, o nome de Deus não é pentecostal, o nome de Deus não é batista, o nome de Deus não é católico. Fique longe das portas então, está vendo? Está vendo? Está vendo? Fico longe dessas portas onde não está o nome de Deus. Onde está o nome de Deus hoje? É em Jesus Cristo. E a noiva recebe o nome dele. Creio que aqui, graças a Deus, todo mundo já foi batizado nesse nome, né? Mas uma pessoa que ouve uma mensagem dessa, ela deveria procurar ser batizado urgente. Se eu vivesse no dia de hoje, quando eu vi essa mensagem, creio que a primeira vez que eu vi não foi nem 30 dias, eu já estava batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu vi no meu coração que esse era o lugar escolhido por Deus para adoração. E hoje as pessoas ouvem a mensagem, parece que não se importa, é uma coisa que entra por um ouvido e sai por outro. Às vezes lá na fábrica aconteceu algumas coisas. Teve um fato que aconteceu lá de um rapaz, um senhor, recebeu um ataque, deu um ataque cardíaco nele e morreu na hora, há uns anos atrás, ali na Vibraz, né? E ele morreu na hora, parecia que toda a sessão ia se converter. Cara, todo mundo morrendo de medo. Nossa, nós precisamos procurar a Deus. Eu estou vendo. Quando passa uma semana, pronto, já está tudo normal. Já nem lembram mais das coisas. E as pessoas às vezes ouvem uma pregação do irmão Brana e falam, realmente nós estamos no fim. Mas passa um pouquinho e já nem lembram mais da pregação. Falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero estar com a minha vida preparada todos os dias da minha vida. Eu não sei se amanhã eu vou acordar vivo. Eu não sei nem se eu vou sair daqui vivo. Eu quero estar com a minha vida pronta. Porque se tem algo que eu desejo no meu coração é encontrar o meu Senhor. Então eu quero estar pronto para encontrar com Ele. Sei que há falha em mim, mas eu creio que o sangue dele me purifica de todo pecado. Eu não vou chegar lá porque eu fiz isso ou fiz aquilo. Eu vou chegar porque Ele fez por mim. Esse é o lugar que eu quero estar. Lógico que sabemos que existem lugares, né? Se Deus colocou um lugar desse aqui, eu não creio que Deus fez à toa. É para que as pessoas se reúnam para ouvir a palavra de Deus. Deus levantou o tabernáculo Brana, não foi à toa. Ele levantou aquele lugar e ele chamou aquele de quartel-general, porque ali seria colocada as fitas para o mundo inteiro, o profeta diz, né? Para o mundo inteiro receber o pão da vida. Então tem lugares, Deus trabalha com essas formas, mas o irmão Brana diz que esses lugares só representam, são lugares temporários, onde representam um lugar eterno onde nós iremos. Creio que o irmão Brana vai explicar isso aqui. Mas um lugar onde eu escolhi pôr meu nome. Agora não há outro lugar dado na Bíblia onde Deus já tenha posto o seu nome, senão em Cristo Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus recebendo o nome de Deus. E o nome humano de Deus. E nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual devais ser salvo. Não me importa, metodista, presbiteriano, catecismo, ou o que você queira
fazer somente através do nome de Jesus Cristo, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí está como se entra, né? Como é que você entra nessa casa que Deus edificou? Aquela casa de Raabe representava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pessoas às vezes usam citações. O irmão Brana diz que a casa de Raabe, Deus fez dela uma igreja, e com certeza fez, mas aquela casa representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? E se você só foi batizado em água, certo, então nega a palavra, então você é ilegítimo, seu nascimento não foi correto, você afirma que creu nele, então o nega. Como eu poderia negar a minha família? Como eu poderia negar que Charles Brown é meu pai? Um exame de sangue na porta mostra isso, hein? Minha ação e a vindicação da palavra de Deus na minha vida mostra se sou filho de Deus ou não. Ação, né? Hoje eu estava conversando em casa também com a minha esposa, falando, as pessoas olham você e você ouve até algumas coisas que você, em vez de, graças a Deus eu sempre tive isso, em vez de você achar que você está bem, você pede a Deus misericórdia, porque as pessoas estão te observando. As pessoas estão te observando, e se você não vive o que você fala, pode ter certeza que eles vão esfregar isso no seu nariz, né? Mas se você, a Bíblia diz que quando eles trazem alguma coisa boa para você, eles estão glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A sua vida está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, Ele é, mas Ele não é, até que o próprio Espírito Santo, o qual dá vida à palavra, prove por vindicação que você é um filho de Deus. Essa é a Escritura. O lugar em que eu escolhi pôr o meu nome, não adorareis em nenhuma outra porta. O Filho de Deus não é para adorar em nenhum outro lugar, a não ser no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mombrana diz que você não é um verdadeiro adorador até que você esteja no corpo, porque Deus só aceita adoração quando você está no corpo. Senão na porta em que eu pus o meu nome, então eu vos receberei, vós estáis na minha família. Agora a família de Deus obedece à ordem do pai da família, e Ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, e do seu domínio e reino não haverá fim. O principado está sobre seus ombros, e Ele, sendo governante, rei, Emanuel, primeiro, último, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, cada um de seus filhos obedece cada palavra, conforme a ordem, porque eles são parte dele. Você é parte de Deus, você ama obedecer a palavra de Deus. Eu amo obedecer a palavra de Deus. O profeta diz que você não vê a hora de obedecer a palavra de Deus, porque você é uma palavra de Deus. O profeta diz que na primeira ressurreição, a ressurreição dos santos do Velho Testamento, só ressuscitou aqueles que eram a palavra. E essa ressurreição não vai ser diferente, só vai ressuscitar aqueles que se tornaram um com a palavra. E na casa de Deus, nós vivemos pela palavra de Deus e por cada uma que sai da boca de Deus. As pessoas hoje têm mania de querer falar que o irmão Brana, isso foi inspirado, isso não foi inspirado, isso é aquilo. Não, Senhor, se ele é a boca de Deus, cada palavra que ele falou para mim é um assim diz o Senhor. A mim não importa a maneira que os outros vejam, essa é a maneira que eu creio. Que a Bíblia diz que não pode sair de uma fonte água ruim e água boa ao mesmo tempo. Ou sai água boa ou sai água ruim. E a qualquer outra fraude nós não a ouviremos. Hoje eu estava, a Rê sempre é minha congregação lá em casa. Às vezes eu fico lá conversando, a gente fala do Evangelho, e eu estava dizendo para ela, se tem alguém que crê em simplesmente seguir o que o profeta disse, você pode ter certeza que eu sou um desses. As outras coisas dos outros por aí, amém, não tem problema nenhum. Mas eu sou William Brana, desde pequeno, desde quando eu vi essa mensagem, pela graça de Deus. Todos têm seu lugar, eu respeito cada um, e eu amo a todos, isso eu falo de todo o meu coração.
Mesmo aqueles que eu não esteja de acordo com eles, mas eu peço a Deus que eu os abençoe e que eu possa amar eles. Porque se eu não tiver isso, quem está errado sou eu. Não é eles. Sou eu que estou errado. Porque o Mombrana diz que nós devemos amar todos. É fácil você amar aqueles que só estão do seu lado, então aqueles que estão te apoiando. Agora eu quero ver amar aqueles outros, que às vezes não vê a hora que você acaba em nada. Não vê agora que se ajudar, se bobear, passa até por cima de você. Né? Esses que é o que você tem que amar. Esses é o que prova que você é um cristão. Oh, como eu dou, mas não tente voltar a injetar aquilo nisto, porque se tornou um talo. Tomareis os ossos e coisas tais que restarem dos sacrifícios, queimareis. Acabou. A era da igreja morreu, avançou. Nós estamos em outra agora. O lugar em que eu escolho pôr meu nome, ó que coisa. 1 aos Coríntios, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o próximo avivamento, até o dia da vossa redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Aí você está no lugar de adoração escolhido por Deus. Aí você está na casa de Deus. Aí você está na igreja de Deus. Né? Aí você está no lugar onde Deus recebe adoração. Quando você está nessa casa edificada por Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? O corpo espiritual. E agora Davi não foi permitido edificar o templo. Ele não pôde fazê-lo. Mas ele disse: eu suscitarei da tua semente e ele edificará o templo. E aquele templo será um templo eterno. E sobre o teu filho, o filho de Davi, estará um rei eterno. Ele controlará. Salomão, o filho de Davi, no natural, da sua força natural, edificou uma casa ao Senhor, um templo. Mas quando a verdadeira semente de Davi veio, o filho de Davi, ele lhes disse que chegaria a hora em que não haveria uma pedra sobre a outra daquele templo. Mas ele tentou lhes apontar outro templo. João, o revelador, lá no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo. Apocalipse 21, ele viu o novo templo vindo, descendo do céu, adornado como uma noiva, adornada para seu esposo. E uma voz do templo disse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus estará com eles, e eles enxugarão toda a lágrima de seus olhos, e não haverá mais fome, não haverá mais tristeza, nem mais dor ou morte, porque as primeiras coisas são passadas. Esse é o templo que está vindo para habitar na terra, e o próprio Deus vai habitar naquele templo. Né? Esses templos nossos aqui, cada lugar que você vai, seja onde for, tem 3 classes de crente, mas lá naquele templo só haverá uma classe de crente. Só haverá aqueles que foram lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? Então o verdadeiro filho de Davi o veremos nas lições onde teremos. Esta semana virá então o seu templo, o templo de Deus, o verdadeiro tabernáculo que ele foi edificar, porque ele disse em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu irei. O que ele quis dizer com isso? Já está perdoado, e vou preparar-vos lugar, e retornarei para vos levar para mim mesmo. E claro, sabemos que isso será na grande era por vir. E a verdadeira semente de Davi tomará o trono, que é Jesus Cristo, e reinará sobre a igreja com sua noiva, na casa com ele, e sobre os 12 tribos de Israel por toda a eternidade. E esses pequenos lugares, como Davi não pôde edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para fazer isso, não havia nada que ele pudesse fazer, ele era mortal e derramou sangue, e assim é hoje conosco, não estamos preparados para edificar o verdadeiro tabernáculo de Deus. Há só um que pode fazer isso, e está em sua construção agora. Mas esse pequeno tabernáculo, juntamente com o templo de Salomão, lhe edificou, e juntamente com os outros, são só lugares temporários de adoração, até que chegue o tempo em que o verdadeiro tabernáculo for estabelecido sobre a terra, e a justiça reinará de céu a céu, e não haverá mais tristeza, não se pregará em funerais naquele tabernáculo.
né? Não vai haver mais morte ali, não haverá mais casamento, porque o casamento será um grande casamento para a eternidade. Que ocasião será essa? Que coisa maravilhosa, né? Que dia nós estamos esperando, mas vamos propor no coração hoje, em comemoração, esperando aquele tabernáculo por vir, que de tal modo nos caracterizemos pelo seu Espírito, que adoremos neste lugar, como se estivesse naquele outro lugar, esperando aquele lugar por vir, né? Seja a sua casa, seja na igreja, seja onde você estiver, você deve estar com o seu templo reservado para Deus, né? Você deve ser um templo onde Deus possa vir e ser adorado através de você, né? Que você seja um verdadeiro adorador. É isso que eu desejo ser, um verdadeiro adorador. Pessoas dizem, mas eu tenho somente que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, senhor. Você deve pedir a Deus graça para obedecer a Deus em toda a palavra de Deus. Muita gente fala, só porque o assunto agora é só ouvir fita, né? Não, jamais, nunca alguém vai me ver falar alguma coisa contra ouvir as fitas. Eu nunca falei, pela graça de Deus, porque eu creio que ouvir fita, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas quando você ouve por aqui e sai por aqui, para mim não serve de nada para você. Não serve de nada. Se for assim, Deus vai ter que levantar aquele povo lá no deserto e pedir perdão para eles, porque a Bíblia diz que eles ouviram Moisés, foram batizados em Moisés, né? Passaram pelo Mar Vermelho, foram entrar na doutrina de Moisés, e a Bíblia diz que todos pereceram no deserto, porque não foi envolvido com a fé, com a revelação. Você tem que ouvir com revelação, que você está ouvindo a voz de Deus, né? Que você está ouvindo o que Deus enviou para você, né? Você pensa, o irmão Brana respondeu uma pergunta hoje, creio que dá tempo de nós ler ela aqui, aqueles que ouviram, né? Creio que são poucos que ouviram, mas com certeza aqueles que ouviram são abençoados. Irmão Brana fizeram uma pergunta para o irmão Brana: meu amado, vejamos acerca da escritura de Efésios 4, 11 ao 13. Obtemos toda a perfeição do santo através das fitas, ou deveríamos estar aqui onde os dons do Espírito estão operando, os diferentes ofícios da igreja, para ajudar a nos aperfeiçoar? Nossos corações têm crido em toda a palavra do Senhor. A irmã Brana responde: não, eles querem vir aqui à igreja para o aperfeiçoamento. Vem, que nós temos companheirismo um com o outro aqui na igreja, porém o aperfeiçoamento vem entre nós e Deus. É porque você ouve a fita ou porque você tem os ofícios de Efésios 4:11 que vai te aperfeiçoar. Isso faz parte. Você ouvir a fita, os ofícios faz parte, mas você tem que ter uma como o irmão Brana disse, uma experiência com Deus. Tudo faz parte. Mas o irmão Brana disse: não, as pessoas, não, eu estou ouvindo a fita, vivendo na segunda-feira de qualquer jeito. Aí eu vou na igreja, ouço a pregação, segunda-feira está vivendo de qualquer jeito. O que vai resolver para você? O que vai resolver para mim? Né? O que interessa é você, seu aperfeiçoamento vem entre você e Cristo. Amém. Isso que o irmão Brana respondeu. Ele não disse que seu aperfeiçoamento vem através de ouvir a fita, e não disse que o aperfeiçoamento vem através do quintuplo. Ele disse que o seu aperfeiçoamento é entre você e Deus. Amém. Porém, agora na igreja tem os dons operando. Agora eu creio que isso faz parte. Você ouvir, ter o quintuplo, tudo isso faz parte, mas você não pode firmar nisso. Você não pode achar que você está sendo aperfeiçoado porque você vem na igreja, ou está sendo aperfeiçoado porque você ouve o irmão Brana de vez em quando. Não, senhor, você tem que buscar o seu novo nascimento. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu penso que nosso irmão Ijimbo estão aqui, de onde quer que ele esteja, ele tem um dom de falar em língua. E temos o irmão Junior Jackson conosco, ele fala em língua. E logo temos 2 ou 3 deles que interpretam. O irmão Neville aqui também, nosso pastor, fala em língua. E algumas vezes profetiza, o Senhor traz sobre ele. O outro dia ele disse algo, ele chamou por telefone uma casa de onde eu estava, que
ele profetizou sobre uma pessoa e disse que um homem bêbado haveria uma grande mudança nele imediatamente ou algo assim, isso, irmão Neville. E o homem tem saído dos alcoólicos anônimos e todavia é um alcoólico, e por semana e 8 dias nem sequer tem tocado álcool, nem medicamento para isso, nem nada. Isso foi o irmão Neville profetizando sobre ele. Assim que temos alguns dos dons operando em nós, e estamos muito contentes de ter companheirismo com qualquer de vocês que tem uma maneira, que estão trabalhando e querem vir e ter companheirismo conosco. Qualquer coisa que possamos fazer, estamos muito contentes a respeito. Porém, agora o aperfeiçoamento pertence a Cristo. É você com Cristo. Tudo isso é maravilhoso, mas o nosso aperfeiçoamento pertence a Cristo. Mambrana diz assim, para nós encerrar, observe isso, e você vai ver se a mensagem não é isso. Quando Israel deixou o Egito, mensagem escolhendo uma noiva, parágrafo 217. Quando Israel deixou o Egito, a caminho da terra prometida, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um esteve sobre o cordeiro sacrificial, ou não teria vivido. Cada um ouviu Moisés, o profeta. Cada um foi batizado nele, no Mar Vermelho. Cada um dançou, as mulheres com Miriam, de um lado para o outro, da costa, quando Deus destruiu o inimigo. Cada um esteve com Moisés e o ouviu cantar no Espírito. Cada um comeu maná no deserto que caiu do céu, maná novo toda noite, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele. Mas dos 2 milhões, quantos entraram? Quantos entraram? 2. De 1 milhão. Quer que eu repita? Cada um esteve sob o mesmo cordeiro sacrificial, ou não teria vivido. Cada um ouviu a Moisés. Cada um estava ouvindo fita lá. Vamos trazer isso para hoje. O profeta. Cada um foi batizado no Mar Vermelho. Cada um dançou, as mulheres, Miriam, de um lado para o outro, da costa. Quando Deus destruiu o inimigo. Cada um esteve com Moisés e ouviu cantar no Espírito. Cada um comeu o maná do deserto que caía do céu, que é um tipo da mensagem que está ali para nós comer. O maná novo toda noite, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele. Mas dos 2 milhões, quantos entraram? 2. De 1 milhão. Então, meu irmão, nós precisamos de ter uma experiência com Deus. Todas essas coisas são maravilhosas. Eu creio nisso, pela graça de Deus, que é maravilhoso você ouvir o irmão Brano, o profeta. Não creio que existe nada melhor do que isso. É maravilhoso você estar em companheirismo na igreja, mas nós temos que ter uma comunhão com Cristo. Nós temos que ter um companheirismo individual com Cristo. Nós temos que ter uma unidade nossa com Cristo. Essa é a única maneira de nós estarmos no rapto. Nós não vamos porque nós ouvimos o irmão Brana, não vamos porque nós ouvimos o pregador, nós iremos porque nós nascemos de novo e fomos cheios do Espírito Santo. E aí sim, ouvir o irmão Brana e todas essas coisas vem junto, porque essa palavra é que traz o Espírito Santo para nós. Então, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe, mas que nós possamos cada dia mais pedir a Deus graça para estar nessa casa, nesse lugar de adoração que Deus escolheu. Essa casa, que casa me edificareis? Não podemos edificar casa nenhuma. Deus já edificou a sua própria casa, e nós entramos nessa casa através do batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, e ore por nós, e ore por mim, para que Deus me dê graça, porque eu creio que o único que pode nos segurar é Cristo Jesus. Às vezes nós ouvimos coisa por aí, e às vezes nós ficamos até um pouco impressionados, com as coisas que acontecem no meio do povo que se diz da mensagem, mas nós inclinamos nossas faces e pedimos misericórdia, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, ore para que não caia. Ela não diz: atire pedra naquele que está caindo, não. Ela diz: ore para que não caia, e ore para aquele que está caído,
para que Deus dê graça para ele levantar. Né? Se nós cremos que Deus nos deu graça, Ele é poderoso para dar para o outro também. Porque estamos num barco. E oxalá que Jesus Cristo seja o nosso capitão supremo. Eu creio que Ele é, pela graça de Deus. Esse pequeno barquinho aqui é dirigido pelo Senhor Jesus Cristo. Né? O Mombrana diz: eu não creio na liderança de homens, eu creio em homens liderados pelo Espírito Santo. É isso que o irmão Brana diz. Liderança de homem leva para homem, mas a liderança do Espírito Santo leva você para Cristo, leva você para a mensagem, leva você para o mensageiro. Essa é a liderança que Deus, eu creio que tem levantado no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos, Deus os abençoe. Uma boa semana de trabalho para todos. E quando estiverem orando lá, né, quando não tiver mais por quem orar, lembre de mim. Ore por mim. Bom, Daniel, eu esqueci do aniversário do mãe. Vou fazer uma oração aqui para ele, mãe, por favor. Está completando mais um ano de vida na terça, né? E para mim é um prazer poder orar pelo meu irmão, um precioso irmão que tem nos ajudado demais. Amém. Ah, vai fazer aniversário de casado também? Que maravilha! Graças a Deus, né? Que Deus possa continuar abençoando o casal, né? Tem um casal, para mim, especial. Porque deles veio a minha esposa. Né? Não só por isso, mas são especiais. O irmão Henrique é uma pessoa que tem me ajudado demais em todo sentido, tanto no natural quanto no espiritual, né? Na obra de Deus. Eu sempre oro para que Deus recompense ele, porque nós não podemos fazer nada, né? Nós precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo, e junto com a irmã Eliane, né, que também tem sido uma bênção, que Jesus Cristo possa conceder cada dia mais graça, mais do Espírito Santo, que cada dia o Senhor possa mais amar ela, e que ela possa amar o Senhor cada dia mais. Né? Que eu possa tratar ela como eu vi o irmão Brana tratando a irmã Meda hoje. Falando, creio que ele dá um exemplo, né, para todos nós, os homens. Oxalá que Deus me dê essa graça. Porque o irmão Brana diz que a mulher, quando ela está numa idade, né, aquela idade de mudança dela, ela fica terrível. Umas ficam nervosas, outras ficam isso, outras ficam aquilo, né? Não foi essa palavra que o irmão Brano usou, mas eu creio que é bem isso. Aqueles que já passaram por isso sabem, né? Que a mulher está passando por uma transformação, e o profeta diz que é a hora que você mais deve amá-la, é nessa hora. Essa é a hora que ela mais precisa de você, né? Porque às vezes ela não tem nem consciência do que ela está fazendo, né? Que nós sabemos que é através da menopausa que ela passa, né? Mas em qualquer hora nós devemos amar nossas esposas, e a esposa também amar o marido, né? Para que os dois possam cada dia mais ser um, através do amor de Deus. Quero deixar aqui uma escritura aqui por irmão, que é o Salmo 18, o verso 1 e o 2 somente. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Creio que todas essas características, né, que Deus deu essa inspiração para Davi, que Deus possa estar na vida do irmão, né, no natural, e na vida do casal, né? Que Deus seja sempre a fortaleza, seja o rochedo, seja o libertador, seja o escudo, seja o refúgio, seja o salvador, seja tudo, porque Ele é tudo para nós, né? Então vamos orar pelo nosso irmão. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, está meu precioso irmão Henrique, meu Deus, que está completando mais um ano de vida nessa semana. Sei que na terça-feira Tu possa cada dia mais encher ele com Teu Espírito Santo, juntamente com sua esposa, minha sogra, irmã Eliane, que Tu possa abençoar ela cada dia mais, Pai. Possa dar graça nessa jornada, conceder fé, Senhor Jesus Cristo, mais no coração dos dois, Pai querido, e como casal também, irmão Henrique, como presente de
aniversário, que tu encha cada dia mais a vida dele com o Espírito Santo, e que o casal cada dia mais seja cheio do teu Espírito Santo, sabendo um dia, Senhor, que nós nos reuniremos na eternidade. Ó Pai, o profeta diz que se o rapaz, no caso aqui, o homem amou a esposa e ela amou ele, e eles são cristãos, aquele casamento é para a eternidade. E que assim seja, Senhor Jesus, a vida do meu irmão e da minha irmã, e que possamos todos estar reunidos ali como uma família, naquele grande dia onde nós reuniremos com nossos amados, ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso profeta e com a família Jesus, a família que Jesus disse aqui que estão nesse corpo. Ó Pai, que cada um de nós possa ser encontrado ali, e que hoje especialmente a vida do nosso irmão e da nossa irmã, Pai, é o que nós te pedimos aqui sobre eles, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, viu, meu irmão? Parabéns, viu? Adiantado. Deus abençoe. Parabéns pelo aniversário de casamento. Parabéns pra você. Amém. Deus continue abençoe. Nosso pastor. Gostaria de cantar o hino, Mário? Não? Gostaria de cantar então o hino aqui 152. Depois o irmão Henrique encerra para nós, por favor, irmão. Hino de número 152. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer a gente acreditar. Fico se parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não tem pra mais. Eu canto pra glória e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, cuja vida eterna está. Pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão, investidas sob o pecado, mas nenhuma condenação há para quem está
uma boa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo que nós ouvimos, Pai. O Senhor, quando viu, Pai, ali o teu filho que tinha saído de trás da palavra, e o pecado entrou, Senhor, sobre toda a raça humana, ó Pai, o Senhor tomou nosso lugar. O Senhor enviou, Pai, o Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, através daquele sacrifício expiatório, através daquele derramamento de sangue ali no Calvário, o Senhor nos resgatou de volta, Pai. O Senhor enviou a Tua palavra para nós ficar de trás dela, Senhor. Ajuda, ó Deus, a nós viver para Ti, Pai. Amém. Davi, eu creio que foi Davi que diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Amém. Senhor, ajuda nós também, Senhor. Amém. Que a Tua palavra, meu Deus, toda ela que o Senhor enviou por meio do mensageiro, que ela esteja no nosso coração. Amém. Que a Tua palavra ela é espírito e vida. Amém. Senhor Jesus, obrigado pelo que nós ouvimos nessa noite. Que cada dia, Senhor, que nós viemos na Tua casa, onde nós andamos, ouvimos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, o Senhor vai nos abençoando. Amém. O Senhor vai preparando as nossas vidas para aquela grande hora que se aproxima. E é o que nós precisamos, Pai, é de estar preparado. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Agora pedimos, Senhor, um bom retorno para o nosso lar. Que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo mal. Ó Deus amado, estenda as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor Jesus, se houver um amanhã para nós lutar, pedimos que o Senhor dê saúde para nós. Senhor, ó Pai, aonde nós andar, Senhor, nos guarde. Ó Pai, tudo que foi realizado é para glorificar o Teu nome. E nós te pedimos e te agradecemos nessa noite pelo que nós ouvimos. No santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.